Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia especial para nós, da Igreja de Jesus Cristo, pois o livro de Mateus registra que um pouco mais de 2000 anos atrás veio entre os homens aquele que era esperado. O Pai o ungiu e ele passou a ser o Deus conosco. Porque Jesus, o encarnado de Deus, esteve entre nós, foi um hóspede aqui, na sua humanidade, para trazer a salvação a todo aquele que nele crê. Ele é chamado o segundo Adão. O primeiro falhou, o segundo cumpriu de forma obediente, piedosa, 100% à vontade do Senhor. E o livro de Mateus registra, no capítulo 1, a partir do versículo 18, o nascimento do Senhor Jesus. Diz assim, a partir do verso 18: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Deus abençoe. Feliz Natal a todos. Que possamos agora preparar nosso coração para ouvir a mensagem, a exposição das Escrituras, a mensagem do Evangelho. Por favor, irmão. Regis. Graça e paz, irmãos. Com muita alegria realmente que nós estamos reunidos nessa noite para celebrar o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus. E nós estamos reunidos aqui em nome de Cristo. E de acordo com a promessa dele mesmo, então este momento é um momento singular. Ele é um momento especial, pois ele, Jesus, então, se faz presente. Quando a igreja do Senhor se reúne em seu nome, de acordo com a promessa dele, o Senhor Jesus se faz presente. Glória a Deus por isso. Sabe, e com uma convicção muito grande que o maior motivo da nossa existência é viver para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Neste dia que nós celebramos, então, louvamos, sabe, o fato do Filho de Deus, o unigênito do Pai, que Ele veio, que Ele habitou entre nós. E este é o fato histórico mais incrível da humanidade. Eu acredito que o maior dos milagres, onde que o Deus que é eterno, Ele sai da eternidade e Ele entra no nosso tempo para nos levar para a eternidade.
E isso é maravilhoso, isso é incrível. Sabe, Cristo é o fruto da provisão divina para a sua criação, que geme e tem uma expectativa para que eu e você, como filhos de Deus, venhamos nos manifestar. Então ele é a provisão divina principalmente para os seus, para mim e para você. Então quando olhamos para quem Cristo é, quando nós olhamos para a sua obra, quando olhamos para o seu ensino, para o seu maior ato de amor, que foi comprovado na cruz, nós vamos pensar e realmente concluir que só na cruz nós podemos nos gloriar. Só nas cruzes nos gloriamos. Vamos orar? Feche o seu olho, ora comigo. Senhor, é no nome de Jesus que nós realmente nos reunimos aqui. Então cremos, ó Pai, que Tu estás aqui. Nós cremos, ó Deus, nas Tuas promessas. Nós cremos, ó Pai, na Tua provisão. Nós cremos, ó Deus, e celebramos então esse dia e queremos Te homenagear esse dia. Entregar os nossos cânticos, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso pensamento, nós queremos elevar ao Senhor. Ó Deus, e Te prestar um culto racional, Te prestar um culto, ó Deus, convictos daquilo que estamos fazendo. Então também pedimos que a Tua palavra ministre no nosso coração, redirecionando, Pai, a nossa mente, a nossa alma, para que venhamos ter confiança bíblica, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor falou é real. Corrija-nos, ó Deus, se for preciso. Ensina-nos aqui também essa noite, ó Deus, para que venhamos a prestar um culto agradável ao Senhor. Então sinta-se bem aqui, ó Deus. Queremos realmente, Pai, que o Senhor fique alegre com o culto que estamos prestando. É a Tua igreja aqui, Senhor, preserve-a. Ó Deus, a fortaleça, a livre do mal, ó Senhor. Se há alguma inquietação no coração dos meus irmãos, que em nome de Jesus agora nós venhamos entregar no Teu altar, para que os nossos olhos, o nosso coração esteja totalmente ligado ao Senhor, ó Pai, pois queremos, ó Deus, realmente sentir, ó Deus, não somente sentir, ouvir de forma clara e ter, ó Pai, essa percepção da Tua presença, do Teu Santo Espírito aqui essa noite. Então faz em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor bem entender. Queremos sim sentir o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Então o nosso musical também se chama Só na Cruz Me Gloriarei. E é sobre isso que nós estaremos falando aqui essa noite, nessa noite tão incrível, tão importante. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, e é isso que ele diz, né, em Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. A gente vai caminhar e trilhar um pouco sobre esse texto, tá? Diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Eu quero que vocês participem comigo agora já desse culto, repetindo a leitura desse texto comigo, tá? Vamos ficar em pé, descansar e espreguiçar. Não que isso vai fazer que seja mais santo, mas em reverência à palavra de Deus, e se aproprie um pouquinho dessa palavra agora. Vamos lá? Mas longe de mim gloriar-me. Amém? Amém, irmãos. Podem se assentar. Nós vamos continuar aqui meditando então. Nos dias que o Novo Testamento foi escrito, 3 nações ali se destacavam. E elas influenciavam grandemente aquela geração, né? E até a igreja do primeiro século, ela era influenciada então por essa nação, por essas nações. E eu cito aí quais são os que também, quando a gente estuda a história da igreja, quando a gente vê sobre a plenitude dos tempos,
a gente vê Deus orquestrando essas nações para que o momento exato de que o Filho de Deus viesse, essas 3 nações com as suas influências auxiliassem, para que essa plenitude dos tempos acontecesse. Mas o que a gente entende aí, pensando ainda no texto base da nossa meditação? Os gregos, eles se gloriavam em seu intelecto, na filosofia humana, tá? Então, em Gálatas, nós vemos que eles sofriam ataques externos e ataques internos. Os ataques internos até está dentro desse contexto, desse capítulo que nós lemos, que seriam os próprios judeus, né, os judaizantes. Mas ela também sofria, assim como Colosso, como a igreja de Filipenses, a influência da sabedoria grega, que era tão comum ali, né? E a gente ouviu até na exposição, tanto do irmão Bruno, né, como do Juan, falando sobre o gnosticismo, que ele ameaçava tão ferozmente a igreja com algumas ideias erradas. E as 3 nações, então, são os gregos, são os romanos. Os romanos se gloriavam no poder e na força militar que eles tinham, e na sua organização, né? Tudo isso foi essencial. Quando a gente pega sobre a plenitude dos tempos, os gregos, eles padronizaram a língua. Todo mundo falava grego na época que Jesus veio. Na época do apóstolo Paulo, o grego era a língua universal, como muitas vezes a gente julga que o inglês hoje. Os romanos, graças ao seu poder, graças à sua força militar e à sua organização, ele construiu estradas, ele construiu as maiores embarcações, e isso facilitou para quê? Para que o evangelho fosse pregado. Mas eles se gloriavam nisso, e eles não tinham como não impactar aquela realidade. O Império Romano ali era o governo mais poderoso da época, era eles que ditavam as regras, era eles que mandavam e faziam acontecer. Toda a sentença, quando o nosso Senhor foi morto e crucificado, o aval tinha que vir do Império Romano. Então não tinha como eles não influenciarem, e eles se gloriavam sim no seu poder, na sua força militar e na sua organização. Os judeus, que eram conhecidos pela sua religião, trouxeram a ideia monoteísta, e que fez então também com que a promessa do Messias ficasse viva, emergente no coração da geração, ao ponto que o Herodes, quando ele soube que o Messias tinha nascido, através dos reis ali do Oriente, dos magos do Oriente, ele queria saber. Então os judeus, eles se gloriavam na sua origem étnica, porque nós somos o povo escolhido, nas suas tradições religiosas e herança, aquilo que eles tinham herdado do Senhor e as suas tradições, nos sinais exteriores da sua religião como garantia espiritual, através então ali dos seus sinais, dos seus rituais, né, da própria, o ato deles serem circuncidados. Então essa era a glória deles. Essas 3 nações tinham motivos de glória, né? Em Gálatas, então, nós vemos dentro do contexto aí de Gálatas 6, os judaizantes, judeus que se converteram ao Senhor, mas não queriam deixar aqueles seus motivos de glória. Então eles induziam a fazer a circuncisão, tanto os gentios, né? E eles continuavam com algumas práticas religiosas também. Então esse é o pano de fundo ali de Gálatas. Então, o texto que lemos aqui, que o apóstolo Paulo ele sugere, é uma outra realidade, sabe, um outro momento no qual nós devemos nos gloriar, totalmente fora daquilo que se esperava. E nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo, ele era um rabi. Ele já experimentou muito sobre o que a carne podia se lisonjear, né? Filipenses 3, versículo 5 e versículo 6, ele diz: olha, eu fui circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu perseguia as igrejas. Quanto à justiça que há na lei,
eu era irrepreensível. E a gente não pode esquecer também que ele era um profundo conhecedor da filosofia grega. Certo momento em Atos, Lucas relata que ele entra dentro do Areópago e ele começa a pregar em Atenas também para os atenienses. E diz: olha, eu vejo que vocês têm vários deuses e que vocês gostam de uma novidade. E ele prega o evangelho através de uma utilização, então, da sabedoria e da filosofia grega. E ele era cidadão romano. E ele usou dessa cidadania em determinado momento. Então o apóstolo Paulo, ele tinha muito em se vangloriar através da sua carne. Mas agora o apóstolo Paulo, ele está convertido a Cristo. Paulo concluiu de uma forma surpreendente que nada a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus eu devo me gloriar. Sabe por que alguém, então, no mundo da igreja primitiva, devia querer se gloriar na cruz? Olhando para esse pano de fundo, como alguém, ou por que alguém, dentro da história e da realidade da igreja primitiva, pode querer se gloriar na cruz? Nos dias de Paulo, a gente vai pensar um pouco aqui, a pena capital dos gregos era o envenenamento. Você pisou na bola dentro da comunidade grega, você vai ser envenenado e vai morrer através desse envenenamento. Entre os romanos, era a decapitação. Nós vemos quantos apóstolos ali, quantos mártires morreram decapitados diante de uma sentença romana. Para os judeus, dentro de um júri, dentro de um julgamento judeu, qual que era ali então a sua pena capital? De acordo com as escrituras, o apedrejamento, como Estevão, julgado dentro dos judeus, ele foi morto apedrejado. A cruz, então, ela era reservada para os piores, como um símbolo de vergonha e opróbrio. E isso, sabe, a cruz era um entendimento comum entre as três nações. Então, quando as três nações viam alguém morrendo na cruz, falou: esse é o pior de todos. Sabe, esse está sofrendo uma vergonha por aquilo que ele fez. Todo o opróbrio caiu sobre ele. Então, esse era o entendimento geral. Esse era o entendimento comum. Porque o apóstolo, então, haveria de se gloriar na cruz? Pensando nessa realidade. Antes, então, de falar sobre gloriar, ele começa esse versículo que nós dissemos: longe de mim. Por que ele diz longe de mim? Se gloriar na minha carne, ou se gloriar em qualquer outra coisa. Ele está fazendo um contraste aqui com os falsos mestres, com os judaizantes e com aqueles líderes daquela comunidade ali de Gálatas, sabe, que estavam querendo adquirir aplausos dos homens através da sua eloquência, através da sua facilidade de falar, através ali do reconhecimento na carne. Então, se eles levassem outros a se circuncidar também, ele fala: minha oratória foi melhor do que a sua. Eu convenci melhor do que você, Paulo. Mas Paulo diz: longe de mim, porque o meu triunfo, sabe, e a minha glória encontram-se na cruz do Filho de Deus e não mais na carne. Ele tirou todos os empecilhos, todas as barreiras que atrapalhavam com que as pessoas chegassem a Cristo. E eu estava assistindo até aquele filme, Paulo o Apóstolo. Chega um momento que Lucas fala para ele: mas você precisa escrever novamente uma carta, mesmo que você esteja angustiado dentro da prisão. Isso a gente não vê nas escrituras de forma clara, mas é legal o filme porque ajuda a gente a entrar dentro do contexto. Daí Paulo fala: não posso fazer, eu estou pensando em não escrever mais, porque senão as pessoas vão começar a me idolatrar, achar que eu sou diferente, que eu sou um super crente. Aí Lucas olha para ele e diz: não, Paulo,
as pessoas são encorajadas e veem Cristo em você. Então, quando você fala, as pessoas não veem Paulo, mas veem Cristo, porque você já tirou todas as barreiras. Porque você entendia que você deveria era se gloriar na cruz e não na sua carne. Tudo aquilo você se considerou como esterco, né? Então Paulo, quando ele escreve isso, ele diz que ele gloriar-se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E gloriar-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo que gloriar-se no Cristo crucificado. Paulo tem em mente, então, a morte ali de Jesus, cheia de miséria e ignomia, na qual ele mesmo, sabe, ou na qual Deus mesmo amaldiçoou, porque ele disse, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Então ele se gloria numa morte maldita, a morte que os homens contemplaram com aversão e vergonha, que eles cuspiram, abaixaram suas cabeças, e esse era o motivo de glória de Paulo. É nessa morte que Paulo diz, me gloriarei. Por quê? Porque nela eu encontro a perfeita felicidade. Pois na cruz é onde o bem maior, mais excelente existe. É ali na cruz que há glória. Mas porque na cruz e também não em outro lugar, ainda que há salvação, seja revelada na cruz, porque não, por exemplo, ele diz, eu me gloriarei na ressurreição. A resposta é, porque na cruz está contida a totalidade da redenção em todas as suas partes. Ali Jesus pagou por tudo. Sabe, as dívidas que tinham contra nós foram cravadas na cruz. E é isso que o apóstolo Paulo tinha em mente. Então, a cruz, ela expressa a largura e a profundidade do nosso pecado. Muitos têm ideias erradas sobre a salvação. Pois, por isso, então, eles têm ideias erradas sobre o pecado. Eles acham que podem adquirir a salvação pela força. Eles podem adquirir a salvação através de boas ações. Adquirir a salvação através de uma boa conduta. E até mesmo através de uma única oração de fé. Paul Walsh fala que essa é a maldição da nossa época, quando você induz uma pessoa a levantar a mão e aceitar a Cristo, porque ela sai enganada, achando porque ela levantou a mão, ela é salva. E a gente vai perceber, olhando para esse texto e para essa realidade, porque isso é uma visão errada sobre salvação, então essa pessoa tem mais visão errada sobre o que é o pecado. Um diagnóstico errado leva a uma prescrição errada. Então as pessoas saem enganadas, porque muitas vezes os ministros mentem para ela, dizendo porque ela orou uma vez, ela foi salva. E a gente vai caminhar e vai trilhar, e o apóstolo Paulo ele vai dizer o que realmente é importante. A cruz não só revela que nós somos governados pelo pecado, mas também revela quem é Deus. A cruz revela que Deus é santo. E que Deus, então, Ele não pode conviver com o nosso pecado, Ele não pode conviver com a minha natureza, que Ele não pode conviver com o meu estilo natural de vida, que ama o que Deus abomina, que ri de piadas que Deus detesta, que assiste programas que Deus sente vergonha. E essa é a geração que nós temos formado de cristãos ou de evangélicos. Sabe, que não valorizam a Deus como deveriam valorizar. Mas a cruz revela quem Deus é e que Ele não pode ter harmonia com essas coisas. Deus não convive com o pecado. Logo, se eu permanecer em pecado, Ele não pode conviver comigo, Ele não pode conviver com o pecador. Dentro de uma teologia errada, onde que Deus é bom, as pessoas dizem muitas vezes isso, e Ele é. Mas isso não anula a sua santidade, não anula a sua justiça, não anula
a realidade de que o nosso pecado é abominável diante de Deus. Mas a cruz também, ela nos faz ver o amor ilimitado e a graça do Senhor. A cruz comprova o quanto Deus nos amou. O texto mais conhecido, dos cristãos é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a cruz comprova o quanto Deus nos ama. Sabe, o quanto Ele olha para a gente. E ainda do filme, teve um momento que chegaram para Paulo e falaram: Paulo, mas como a gente vai aguentar essa pressão dos romanos sobre nós? Nero colocando toda a culpa na gente por causa de tudo que é errado que acontece aqui. Nós temos que fugir. Nós não podemos mais suportar essa pressão como cristãos. Daí Paulo, ele olha o que Cristo suportou pela gente. Olha até onde foi o amor do Senhor. Cristo nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Cristo nos amou e nos amou até o fim. A cruz nos mostra isso. A cruz também é a única solução do dilema humano. Nós temos uma tendência e gostamos de olhar na direção errada. Buscamos a solução nas pessoas. E muitas vezes achamos que vamos encontrar a felicidade quando a gente encontrar o nosso cônjuge, os solteiros. E tem casado que acha que depois que separar, a situação está tão feia, isso dentro até da igreja. Sabe, tem gente que acha que vai encontrar a felicidade quando tiver um filho. Tem gente que acha que vai encontrar a felicidade ou o sentido da vida, o sentido da sua existência, quando adquirir uma propriedade, uma casa, um carro, ter posses, aquele sentido de satisfação quando ele alcançar o ápice da sua vida profissional. As pessoas vivem procurando sentido para a vida, o porquê que eu nasci, o porquê que eu existo, ou para onde eu vou. E a cruz, então, ela é a única solução para esse dilema humano, porque ela dá sentido para a minha vida, ela dá sentido para a sua vida, e é por isso nessa cruz eu me gloriarei. Paulo se gloriava na cruz, porque por causa do poder, Paulo se gloriava na cruz por causa do poder transformador que emanou da cruz, ou do Cristo crucificado. Pela cruz, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. Versículo 15, então ele diz: pela cruz, recebemos o poder para ser nova criatura. Então ele fala que viver para Cristo não é só religiosidade, nem circuncisão, e nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que importa é ser nova criatura, é regeneração. A gente não vive num tempo diferente do tempo de Gálatas. Porque no nosso tempo, assim como no tempo de Gálatas, nós vivemos dentro de uma tensão até teológica hoje dentro da nossa nação. Porque nós vivemos entre aqueles que dizem que os tradicionais, aqueles que são conservadores, são chamados de coronéis da fé. Entre os outros que a gente chama também dos liberais, que vivem a vida de uma forma que a Bíblia não é literal, que você tem que senti-la, e a gente está começando a viver dentro de uma tensão, dentro de uma briga teológica. E Paulo fala que muitas vezes os extremos teológicos são perigosos. Eu sou conservador, me considero adepto e amo a teologia puritana principalmente. Se eu pudesse dizer, eu diria que eu sou um spurgiano, porque eu amo a teologia de Spurgeon.
Mas uma das coisas que eu aprendo também, que diante de todas as coisas, o que importa aqui é ser nova criatura. O que importa aqui é a regeneração. E a cruz, ela aponta para isso. Ele fala: por que eu amo a cruz, ou por que eu me glorio na cruz? É porque ela tem um poder transformador. Ela fez de mim, Paulo, aquele Saulo ali em Damasco, uma nova criatura. Eu era cego, eu era perseguidor de igreja, mas agora eu me glorio na cruz, porque em Cristo eu sou uma nova criatura, eu sou Paulo, e Ele me escolheu para sofrer pelo Evangelho. Então a cruz ainda é um símbolo de serviço. A cruz comprova e mostra o amor sacrificial do Senhor Jesus, e Ele estabelece ali uma norma, então, pelo qual nós devemos servir. Seus discípulos também foram chamados para servir. E quando Jesus, então, ele faz a ilustração, ele ensina, ele começa a falar que ele vai para a cruz. Ele chama os seus discípulos para uma refeição. Sabe, porque ele queria que aquela refeição ficasse gravada, né? Naquela época, realmente, as refeições temperadas ali expressava comunhão. Eram momentos importantes. Então, dentro de uma ceia, Jesus chama os seus discípulos, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos para trazer essa lição. Ele fala: eu vou para a cruz. Pedro fala: não, você não vai. Fala: Pedro, eu vou e você vai me negar. E olha, tem alguém aqui ainda que vai me trair. Jesus, então, ali ele ensina sobre isso, mas para falar sobre a cruz, ele ensina sobre serviço. E ele lava os pés dos seus discípulos e diz: façam a mesma coisa. Então a cruz, ele mostra que o nosso serviço tem que ser a semelhança do nosso Senhor. Sabe, um serviço que muitas vezes é sacrificial, né? É fazer a vontade do Pai, é viver em obediência, é negarmos a nós mesmos, muitas vezes nos privar de momentos gostosos com a nossa própria família. Muitas vezes nos privar do único momento que eu tinha. Sabe, é isso que ele está dizendo, é tomar a cruz e segui-lo, é negarmos a nós mesmos, matar a nossa carne, sabe, morrer, para que ele seja a prioridade. Ele diz que todas as razões humanas para se gloriar são vaidade. Se eu me glorio muitas vezes até da minha família, ele está falando que é vaidade, porque eu não me glorio em nada, a não ser na cruz do Senhor. Porque ele diz que todas essas coisas passam, todas essas coisas são vaidade, todas essas coisas são ilusão, diante da glória que provém da cruz do nosso Salvador. Isso é maravilhoso. E ele diz: o mundo está crucificado para mim, no sentido de que ele declara e que ele considera, então, todas as coisas como esterco. Em Filipenses 3:8 ele diz: olha, toda esse meu currículo, tudo aquilo que dava sentido para a minha vida, o fato de eu ser hebreu dos hebreus, o fato de eu ter sido circuncidado ao 8º dia, de eu ser um cidadão romano, todas essas coisas que davam prestígio, eu considero como esterco. Então, nesse mesmo sentido, ele diz que o mundo está crucificado para mim. Crucificar o mundo é menosprezá-lo, é reduzi-lo a nada. Por que ele reduz o mundo a nada? Todas essas coisas. Não que nós não devemos ir atrás de uma carreira, não que nós não devemos valorizar os nossos momentos de comunhão com nossa família, mas o que ele está dizendo é que em Cristo há uma sublimidade excelsa, que em Cristo a salvação eterna, em Cristo eu tenho tudo o que eu preciso. É isso que ele está dizendo. E ele adiciona o oposto também. Ele diz: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Com essa expressão, ele quer dizer que o mundo era completamente sem importância, era absolutamente um nada. E esta nulidade diante do mundo pertence aos mortos. Ou seja, ele está dizendo que a mortificação do velho homem ocorreu na vida dele.
Por isso que ele está renunciando o mundo. É o mortificar o velho homem e ressurgir com um novo homem, porque o importante é ser nova criatura. São todos esses aspectos, sabe, que fizeram Paulo a se gloriar na cruz. Nós poderíamos ampliar muito isso. Tem muitas coisas que emanam da cruz e que nos servem de lição. E esses aspectos levaram o apóstolo a escrever e dizer: olha, eu me glorio somente na cruz do Senhor. Esse é um texto, eu acredito, que eu li uma vez ele, e eu acredito que foi num livro de Max Lucado, quando a gente começou a nossa caminhada no cristianismo. E é assim, a cruz, meu Deus, que pedaço de madeira. A história a idolatrou e a desprezou. Pintou-a de ouro e a queimou. Usou-a e a rejeitou. A história fez de tudo com a cruz, menos ignorá-la. Essa é a única opção que a cruz não oferece. Ninguém consegue ignorá-la. A história está aí. São mais de 2000 anos e ainda nos lembramos da cruz de Cristo. Realmente já tentaram queimá-la, tentaram destruir o cristianismo. Toda a história de Cristo ali. Nós vemos então que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por essa natureza que nos distanciava de Deus. E em 1 Coríntios 15, 3, é que o apóstolo Paulo ele diz isso. Ele diz isso e acrescenta que isso foi a primeira coisa que ele entregou à igreja de Corinto. Ou seja, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele é a primeira coisa que ele entrega para Corinto e que ele acha que é a primícia, é a cruz. É a palavra, é a mensagem que é a loucura para os homens, mas é sabedoria para Deus. Né? E que não vinha baseado em argumentos humanos. A cruz, é nela que ele se gloriava. E nós já estamos partindo então para a conclusão. Sei que você, assim como eu, nós precisamos de uma exortação. Porque quanto dentro da nossa história, dentro da nossa vida, nós temos pensado a respeito disso. Eu quero te dizer essa noite, eu não sou o centro. Você, meu irmão, você não é o centro. Por mais que existam pregadores hoje em dia aí falando que você é o centro do coração de Jesus, sabe, falando que você é extremamente importante e que você tem que viver baseado na sua importância. Eu quero te dizer que nessa noite de Natal, Ele é o grande homenageado desta noite, de verdade. Então, meu irmão, não me importa a minha autoestima, não importa a sua autoestima, não importa a nossa qualificação profissional, e se você se sente bem, entenda isso. Hoje nós estamos celebrando o Natal. Natal é aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que merece receber o presente. Sabe, eu e minha família, nós decidimos viver isso e ensinar isso para os nossos filhos. Natal é Jesus. Foi difícil, sabe, quebrar uma tradição familiar, um momento muitas vezes de reunião, mas que é muito mais uma comunhão social, que não tinha nada a ver com Jesus. Mas é preciso, porque eu preciso ensinar para os meus filhos o que é Natal e começar uma nova história na minha família. Talvez vocês tenham entrado aqui, você acha que está sozinho, mas Deus quer começar uma nova história, começando em você. Sabe, eu não sou o centro, você não é o centro. Este é o momento dele. Jesus está aqui.
como ele prometeu, a presença ilustre de Jesus está aqui. Ele diz que se nos reuníssemos em seu nome, ele faria isso em nossa reunião, ele estaria em nossas reuniões. Então pense na cruz, em tudo o que a cruz significa. Sabe, os braços abertos de Cristo ali representam a extensão do seu grande amor. Grande, tão grande, assim que cantam e fazem esse sinal. Sabe, os braços abertos, oh, quão grande é esse amor. É como se ele estivesse abraçando ali os seus, aquele que ele comprou. O grande preço foi pago, a salvação, a libertação. Na cruz, ele demonstrou um amor sem fim. Ai, meus irmãos, como maravilhoso é pensar nisso. Por isso, só na cruz eu me gloriarei. Dentro do culto, nós vamos continuar pensando nisso. Dentro do culto, nós seremos desafiados a memorizar isso, a glorificar por causa disso. Eu quero te desejar essa noite um Feliz Natal. E que realmente Jesus esteja no seu coração e seja o primeiro. Porque quando Jesus for o primeiro no seu coração, ele estará nos seus lábios. Então, que ele reine no seu coração hoje, para que quando você cantar, ele esteja nos seus lábios. Deus os abençoe. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, podem estar adorando ao Senhor neste momento, enquanto eu entoo um louvor, amém? Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor. Entre os astros que espargem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo
por Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amém. Gostaria de convidar o coral neste momento. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por esta oportunidade, a qual o Senhor tem dado para cada um de nós aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida. E que, ó Deus, neste dia, e através desta cantata, deste musical, que nós possamos lembrar na cruz de Cristo, ó Deus, que nós possamos lembrar o Cordeiro qual o Senhor foi. Pai, que nós possamos, ó Deus, nesta noite, anunciar a preciosa cruz, ao qual o Senhor passou e sofreu. E que nós, aqui nesta noite, como foi ministrada a Tua palavra, possamos nos gloriar somente na cruz. Para que, ó Deus, quando o Senhor vir buscar a Tua igreja, nós possamos cantar: Hosana, Hosana, porque o Senhor já ressuscitou. E nós, neste momento, entregamos nas Tuas mãos, confiando, ó Deus, em Ti. Nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estamos reunidos hoje para proclamar ao mundo o poder, a esperança da poderosa cruz, e é pelo que Jesus fez na cruz que os nossos pecados são perdoados e podemos estar diante do Pai. Aleluia! Pela cruz! Salvação.
você tivéssemos feito o plano de salvação, provavelmente teremos escolhido um conquistador, um diplomata, um filósofo ou até mesmo um teólogo. Mas somente Cristo, o Cordeiro de Deus, veio e nos salvou do pecado. Cristo poderia vir em glória, bem maior que os olhos podem ver, e poderia com suas vestes mostrar que Ele é o grande Rei. Poderia vir como um guerreiro, conquistando cada raça e nação. Oh, sim, mas sabia que deveria vir morrer para dar a salvação. Anos lá no templo, o sangue respingou sobre o altar, e o cordeiro que morria dava a cada pecador a salvação. Mas o amor foi bem mais forte, tirando da justiça a sua dor. Que grande amor! E no tempo certo Cristo aqui nasceu, Cordeiro que morreu, que venceu. Chegou como um rei pra me salvar. Cordeiro Cordeiro do Senhor, mostrou o seu amor, morreu na cruz.
o seu amor, o seu amor me salvou. ter sido construída por homens cruéis, o profeta Isaías escreveu palavras que descreveram claramente a imagem do nosso Senhor naqueles momentos. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Existe um grande amor que nunca findará, maior que tudo, enfim, traz vida e paz pra mim. Vivi em triste dor, sozinho e sem amor. Jesus me encontrou, da morte me livrou, da morte me livrou. Oh, preciosa cruz, onde o Rei dos Reis morreu. Oh, gloriosa cruz, onde em dor por nós sofreu. Da morte levantou, para o mundo que salvou. Oh, preciosa cruz. O meu descanso achei nas lutas que terei. Não vou me preocupar, Jesus venceu por mim. O amor enfim venceu, Jesus a vida deu. Darei o meu louvor ao meu Rei. Oh, 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 preciosa cruz, onde o Rei dos Reis morreu. Oh, gloriosa cruz, onde em dor por nós sofreu. Da morte levantou, para o mundo que salvou. Oh, preciosa, oh, preciosa cruz. Cante aleluia.
1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Filipenses 2, 7 a 11 diz: Mas esvaziou-se a si mesmo, e vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 12:2 diz: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O apóstolo Paulo declara em Gálatas 6,14: Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo.
Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pastor Marcos. Graças a Deus por este momento em que glorificamos o Senhor Jesus, adoramos o seu nome precioso. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. O Verbo se fez carne. Jesus deveria nascer dos homens e de Deus. Jesus precisaria ser 100% Deus, todavia 100% homem. O Espírito Santo gera no ventre de Maria a humanidade de Cristo. Maria não foi simplesmente aquela usada como uma barriga de aluguel. Não. A maioria dos estudiosos chega à conclusão que o cromossomo de Maria foi usado, porque senão Jesus não seria da raiz de Davi. Jesus precisaria nascer da humanidade, da promessa de Jesus, que anunciou os profetas. Por isso nós temos no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, fala das gerações dos ascendentes de Cristo. Elas são divididas em 14 gerações por 3 vezes. 14 gerações, 14 e 14. Nós percebemos que a primeira parte das 14 gerações, ela compreende entre Abraão e Davi. Então, eu quero ler aqui, Mateus 1. Começa com Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Essas são as primeiras 14 gerações. A segunda parte, então, ela prossegue a partir de Davi, e ela vai, então, compreende até ao exílio na Babilônia, até que o povo foi levado cativo à Babilônia. Então começa, dá continuidade em Davi. Davi, então, gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. E Deus conduzindo a história, preservando esta linhagem, porque nesta linhagem genealógica o Senhor Salvador deveria nascer. Então, a última parte aqui, a terceira parte, que são os últimos 14, que vai do exílio da Babilônia até, então, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 12 diz assim: depois do exílio na Babilônia, Jaconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim,
Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Aliúde, Aliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis aí então a promessa. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus conosco, o Emanuel, aquele que era o Verbo, ele se tornou carne. Desde o início, Cristo, ele é o unigênito de Deus. Nós percebemos que na criação, lá em Gênesis, o Senhor criou tudo através da sua palavra, o Verbo. E aquele Verbo que é antes de tudo, quando nada existia, que é antes do começo, que é antes do início, quando nada existia, nada existia, eu diria, ele é o eu sou. Porque até mesmo o vocábulo existir leva-nos a pensar em tempo. Deus é mais do que existir, ele é. Ele não existiu, ele não passou a ser, ele sempre foi. E usar o verbo sempre foi, ainda diminui, não usaríamos verbo. Por isso Jesus, ele se apresenta o eu sou. O eu sou. Esta é a hora, né? Assim diz os que estudam informática, tela azul, buga. Porque estamos falando em algo que está além do nosso entendimento. E este unigênito, quer dizer, o único que foi gerado, agora também ele é gerado no ventre de Maria. O unigênito que é gerado, que é de Deus, que vem de suas entranhas, aquele que não foi criado. Jesus não foi criado. Então, esse que é gerado de Deus passou a usar esta roupagem que seria a carne humana. Então, ele também se tornou 100% humano. Jesus passou por este período nesta terra, morreu em obediência, veio como uma missão, entregando a sua vida para salvar aqueles pelos quais Deus o havia entregado. E ele cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa de forma eficaz, derramando o seu sangue, remindo o seu povo dos pecados, trazendo a eles a salvação. Porque antes que fosse concedido a misericórdia, ele fez a justiça. Porque Deus, sendo santo, ele não compactua com o pecado. E como Deus poderia trazer-nos em sua presença se ele é o Santíssimo? Só de uma forma: santificando-nos, separando-nos, purificando-nos com o seu sangue. A partir de então, nós passamos a ser reconciliados com Deus. E não tivemos só a paz de Deus, mas a paz com Deus. Esta é a salvação. Jesus nasceu com este propósito de trazer a salvação à humanidade que havia se perdido, com restrição a apenas aqueles que crê no seu nome. Quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Apesar de Deus ser amor, nós ouvimos, ele não ignora a sua santidade. Ele não compactua com a corrupção e o pecado da humanidade. Ele nos amou, mas para que pudéssemos ser salvos, ele trilhou um caminho. Não é de qualquer maneira. Não é uma salvação universal sem que haja
critérios. Deus estabeleceu uma via, a dolorosa, esta pelo qual nenhum homem poderia passar, a não ser aquele que nenhum pecado nele pudesse encontrar. Este é o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Feliz Natal, Deus abençoe, muito obrigado pela presença de todos. Domingo temos culto ainda, se assim Deus conceder, de ação de graças, né? Este culto é o último culto, né? De 2020, tá? Se você puder comparecer, será às 18 horas. Nas quartas-feiras, nós temos os cultos na live, pelo YouTube, pelo canal da igreja, né? E posteriormente, assim que terminar, será colocado aí os avisos dos cursos, dos livros que estão lendo, do grupo de leitura, né? Todo o trabalho da igreja. Acompanhe, por favor. Pode se pôr em pé, irmãos, por favor. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos gratos em poder, neste lugar, nos reunir. Este lugar não é a igreja. A igreja somos nós. Então, hoje, a igreja esteve aqui. A igreja de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe grandemente suas vidas. Vamos, então, orar e agradecer ao Senhor. E entender que, inclusive, nós viemos aqui para ofertar ao Senhor algo, que é a nossa vida. Deixamos o nosso lar, nos deslocamos até este lugar, e o fato de nós nos reunirmos aqui, que isso constitui a igreja, não é uma invenção humana, não são coisas que os homens inventaram e fizeram por suas próprias ideias. Jesus disse que nós deveríamos fazer assim. Então nos reunimos em obediência ao Senhor. E o propósito de estarmos aqui é cultuá-lo. Nós não viemos receber um culto, porque só Deus recebe culto. Nós viemos doar, cultuar a Deus. Ele recebe o que oferecemos. Os cânticos, os louvores musicais, com instrumentos, com cordas, com a sua atitude de vir até aqui, o fato de prestigiar a igreja como participante dela, ouvindo a palavra do Senhor em reverência às instruções, porque o Espírito Santo que se faz presente nos faz compreender as palavras, que é a palavra do Senhor Jesus. Tudo isso é louvor. Tudo isso é louvor. Então, neste momento desta oração final, lembre-se que você veio aqui para ofertar ao Senhor algo. Qual é a bênção que nós temos? O Senhor Jesus, que nos foi dado. Você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoada. A igreja de Jesus contém a presença do Senhor em nossas vidas. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará, diz no original. Se Ele não me falta, eu tenho tudo. Ainda que me venha faltar a saúde, eu tenho o meu pastor. Ainda que eu desça à sepultura, eu tenho o meu pastor. Ainda que me falte o emprego, eu tenho o meu pastor. Ainda que eu não tenha recurso, eu continuo tendo o meu pastor. Ainda que me desvaira a beleza com o tempo, eu continuo tendo o meu pastor. Mesmo que eu não tenha mais nada neste mundo, eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Por isso o salmista, depois de ter vencido leões, urso, o grande gigante Golias, ele escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, porque Ele é o meu tudo. Ele é meu tudo.
Oremos então. Pai, obrigado, Senhor, neste dia tão importante para Ti e para nós, o Teu povo. Pois nos uniste a Ti, ó Pai, no corpo de Cristo. Tu és o cabeça da igreja. Ofertamos a Ti, ó Pai, este momento, nossas vidas ao Senhor. Ofertamos a Ti, Senhor, nossa existência, todo o nosso ser. Viemos para Te adorar, cultuar, viemos cantar hinos de louvores, até mesmo repartimos o recurso financeiro que nos abençoaste. Obrigado, Senhor, por nos dar graça e podermos levantar a cabeça e poder comer do fruto do nosso trabalho. Ó Senhor, pedimos ao Pai que o Senhor sustente-nos como tem feito. Nós, com reverência, nos prostramos de Ti, reconhecemos que o Senhor é quem tem nos ajudado a cada dia, nos direcionado, e que apesar das dificuldades e tribulações, nela e através dela, o Senhor tem direcionado-nos para que então permaneçamos em Tua presença. Obrigado, Pai, por todas as coisas, porque nós sabemos que o Senhor fará o impossível para que naquele dia nós, diante do Senhor, poderemos ouvir a Tua voz quando disser: vinde a mim, benditos de meu Pai, que vos possuí por herança antes da fundação do mundo. Ó Deus, recebe, Senhor, este culto e nos ajude, ó Pai, a aperfeiçoar esta assembleia que oferecemos ao Senhor. Porque nesta noite ouvimos novamente a instrução da Tua palavra que muda a nossa mente, que molda o nosso coração. Que o Senhor nos leve à metamorfose e à metanoia, para que sejamos transformados de corpo e mente. Nos leve, Senhor, ao arrependimento e nos livra de todo mal. Não nos deixe cair em tentação. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos conduz em Tua presença para que possamos viver uma vida piedosa diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Apesar de não termos certeza de que o Senhor nasceu no dia 25 de dezembro, mas uma vez no ano sabemos que um dia o Senhor nasceu num ano. Por isso, Senhor, neste ano de 2020, hoje, nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus para a glória do Teu santo e precioso nome e para a salvação. Porque o que o Senhor fez através de Jesus salvou a humanidade, pelos quais o Senhor havia comprado com o Teu sangue precioso. Muito obrigado, Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Cura, Senhor, a nossa enfermidade física também. Senhor, Tu és um Deus que cura. Senhor, nos livra deste vírus terrível que está aí, ó Deus. Esta pandemia, tirando as pessoas do seu conforto, do seu sossego e tirando o sono. Pai, nos dê graça para que possamos viver. Se o Senhor não nos livrar da dificuldade, deste mal, nos livre na dificuldade. Que se precisarmos passar por isso, o Senhor esteja conosco, porque fará grande diferença. Se o cenário pelo qual estivermos vivendo, o Senhor estiver presente, no final, tudo dará certo. Porque nós vemos e temos visto na Tua palavra que o Senhor é fiel. O Senhor tem nos provado isso. Nada o Senhor fez para que tivéssemos dúvida de Sua ação e do Seu cuidado, do Teu carinho, da Tua compaixão para conosco. Por isso, Senhor, reconhecendo quem Tu és, a Sua fidelidade e o Teu amor, reconhecendo porque a Tua palavra nos revela que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Apesar das circunstâncias, nós não medimos a Ti pelas circunstâncias, mas por aquilo que a palavra do Senhor se revela. Deus é Senhor, é bom, é maravilhoso. Obrigado, Senhor, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo de Deus pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.